Bom, vamos continuar então, né? Na aula passada, a gente chegou até essa parte aqui, correto? Que seria compressão de dados por coluna. A gente chegou até a analisar, né, e fazer um exemplo das colunas esparsas, né? Então, a gente fez o quê? A gente fez a criação de uma tabela com sparse, sem sparse, que seria essas partes aqui, ó, das colunas, né? E a gente viu que tinha alguma diferença aí no tamanho, né? Esse comando aqui, o exec sp spaced used, ele mostra lá em kbytes qual é o tamanho que a tabela tá utilizando em disco, correto? E aí a gente iria começar aqui, né? Algumas observações referente a colunas esparsas. Propriedades, row GUID aqui, call, eles não conseguem estar fazendo isso, identity também não. Outros tipos de dados mais sofisticados, text, ntext, timestamp, geometric, geographic, isso daqui também não dá para a gente aplicar nada, correto? O que mais aqui? Uma coluna calculada de uma coluna com regra padrão vinculada a ela, então se eu tenho colunas calculadas também eu já não consigo aplicar, né? Coluna dentro de uma instrução alter também não dá, então tem várias restrições. A gente, na verdade, consegue trabalhar com o sparse das colunas mais simples mesmo, né? O segredo é analisar se a maioria dessas linhas estão ou não nulas, né? Não estando nula, obviamente, a gente não utiliza esse tipo de compressão, tá? Bom, existe a possibilidade de a gente fazer o quê, ó? Né? Definir colunas esparsas, que a gente viu aqui, e existe também essa parte de compressão por linha, tá? Por row e compressão por página. Então tem alguns exemplos aqui que a gente vai ter. A compressão ela pode ser aplicada em tabelas, heaps ou com índices clusters. Vocês lembram que é uma tabela heap? Heap. Esse cara aqui, ó. A tabela heap é aquela tabela que não tem nenhum índice aplicado a ele, correto? Então, é possível fazer compressão dele, apesar de num banco de dados não ser recomendado você ter tabelas heap, tá? Sempre é legal que se tenha pelo menos uma coluna lá para fazer parte, né, da sua chave primária, ou ela ser a chave primária. Índices não clusters, a gente vai ver mais para frente qual seria a diferença aqui básica, né, dentre eles. Os índices clusters geralmente são as próprias chaves primárias, mas não são obrigatórios a serem, pode ser outra coluna. Por padrão, o SQL coloca o índice clusters sendo a chave primária, mas a gente pode pegar e modificar na criação da tabela. Índices não cluster são os índices secundários, quando a gente vai lá e cria, por exemplo, uma ordenação por nome, ordenação por cidade, enfim, são os outros índices que a gente cria só para melhorar a performance, tá? Views indexadas, a gente não chegou a ver view ainda, mas é possível que a gente materialize uma view. A view, pelo que a gente está acostumado, né, ela só dá o resultado dinamicamente, mas existe meio de a gente pegar e fazer com que a view seja gravada em tabela, tá? Ou seja, dá mais performance para o banco. Obviamente, né, eu vou perder na parte de disco, ela vai consumir disco, a partir do momento que eu deixo ela indexada, né? Mas para a parte de performance ela melhora bastante, né? Para todas as tabelas e índices particionados, a compressão pode ser ativada para cada partição, não sendo necessário utilizar a mesma configuração de compressão para cada uma das partições. Essa parte aqui ainda a gente não viu quando a gente vai fazer a parte de particionamento de tabelas, tá? Até agora a gente só viu aquela parte de fazer criação de arquivos secundários, não é? Aí a gente faz lá na criação, certo? Coloca a cláusula on na parte do que? Do file group que eu quero, ele vai lá e faz a divisão lá de dados. Mas existe, por exemplo, outros recursos que a gente vai lá e faz um partition da tabela. A gente controla o dado que a gente quer. A gente não viu isso daí ainda, tá? Configurações de compressão não são aplicadas automaticamente em índices não cluster, tá? Cada índice deve ser configurado individualmente. Então, nada é padrão. A gente precisa lá e fazer essa configuração. O
O SQL Server adota 3 técnicas para reduzir espaço aí em dados, né? Redução da sobrecarga introduzida pela necessidade de armazenar metadados, que são informações sobre colunas, seus tamanhos e posições na estrutura de armazenamento. No caso dos metadados, nem sempre existe redução de sobrecarga a eles associada, podendo haver, em alguns casos, uso de mais espaço. O que acontece? O SQL, lembrando, né, a gente comentou que tudo que a gente consegue fazer com ele é selecionar os dados depois de o objeto criado. Sempre o SQL Server está guardando o create table, os dados lá que a gente colocou nessa tabela, em algum lugar. A estrutura da tabela em algum lugar. Isso seriam os metadados. Então, o que acontece? O SQL ele consegue fazer o quê? Né? Na verdade, analisar esses metadados aqui. Ó. Então, informações sobre colunas, tamanhos, posição, estrutura, é tudo metadado. Correto? A Microsoft ela já deixa pronta algumas storage procedures para a gente pegar e utilizar para justamente consultar as tabelas do sistema. Geralmente ela vai ficar dentro lá do sys, tá? E é possível sempre a gente fazer o que então? Select com ela, fica muito fácil. Obviamente não é legal a gente dar insert, né, manual nessas tabelas de metadados. Geralmente a gente utiliza um comando para ele fazer o insert, não a gente diretamente. Não é aconselhado. Como a gente não sabe direito o que o SQL está fazendo por baixo, né, o comando, ele obviamente vai respeitar todas as restrições. Né? A gente não. A gente simplesmente pode pegar e arriscar e alguma coisa não dar errado lá. Tá? Compressão por linha aqui, né? Utilização de estrutura de tamanho variável por tamanho de dados numéricos, inter, decimal ou float, ou estrutura baseada em dados numéricos, date, time ou money. Aqui, então, a gente poderia estar fazendo essa outra aplicação, certo? Em vez de agora a gente estar analisando os metadados, agora a gente está analisando novamente os dados, dos tipos int, certo? Ou baseados em numérico, tá? Mais uma vez, esses tipos aqui, ó, são bem comuns, né? Integer, decimal, float, são coisas que o banco consegue trabalhar bem, né? Date, time, money, geralmente o date, time ou money, eles consomem mais bytes, né? Então, seria uma boa se a gente conseguisse fazer essa compressão aqui, né? Utilizando esses dados. Armazenamento de sequência de caracteres utilizando estruturas de tamanho variável, evitando armazenar caracteres em brancos, quando colunas de tamanho fixo são utilizadas. Quais são os tipos de dados de tamanho fixo que a gente tem? Vocês lembram? Tamanho fixo, exatamente. Oi? O CEP já seria um dos exemplos. Qual tipo de dado que a gente utilizaria, por exemplo, para o CEP ou CNPJ? char, lembram-se disso daí? Né? Ou char, né? Ou char, o NCHAR, né? Que seria o Unicode também. Então, esses caracteres aí são de tamanho fixo. Por mais que eu defina, sei lá, um char de 10 e utilize 2 caracteres só, ele vai estar utilizando 10 para mim. Correto? A diferença, por exemplo, lá do tipo de dado, nvarchar, nchar, esses daí já são tipo variáveis. Se eu tenho o tamanho dele de 10 e utilizei 2, ele vai ocupar 2 bytes. A grosso modo, né? Mas qual seria a vantagem do char de tamanho fixo? Velocidade. Lembrem-se que a diferença principal é o que, né? Apesar do char ele ter essa característica de tamanho fixo e ocupar, independente do tamanho da quantidade de bytes, né? Ele vai ficar limitado ao que ele foi definido. Ele é mais rápido. O nchar, né? O nvarchar ou varchar, ele precisa de um marcador, justamente para saber aonde está terminando a minha string. Correto? Então, até o SQL vai lá, varrer a string, encontrar aonde está esse marcador, já tem o que? Um pouco de queda de processamento. É óbvio que é muito rápido, a gente não percebe isso, mas tem. Correto? Exemplificação de compressão de linhas. Então, o que a gente tem aqui, ó.
Quando um número de 0 a 255 é armazenado em uma das colunas small int, int, big int, o SQL Server utiliza um único byte para armazená-lo, o mesmo, né, utilizando que ocuparia 2 bytes. No caso, o small int aqui, ó, tá? 4 bytes para int ou 8 bytes para big int. O que acontece então? O SQL Server ele começa a analisar o range que você acabou de colocar lá dentro do valor do campo, correto? Supondo que você tenha um campo big int. O big int, por sua vez, ocupa quanto? 8 bytes, correto? Só que o seu valor está entre isso daqui, ó, de 0 a 255. Qual é o tipo de dado que suporta o de 0 a 255? No caso aqui, né, ele estaria pegando o menor cara ainda, o small int. Tá? O small int suporta esse range. Então, o que ele faz? Em vez de 8 bytes, ele começa a utilizar 2. Tá? Então, o SQL analisa, olha, o range maior que eu tenho é qual? 255 nesse caso. 255 é a ocupação de qual tipo de dado? Ah, o small int suporta esse cara. Em vez de 8 bytes, que é o padrão que está definido na minha coluna, ele começa a utilizar os 2, que seria o tipo small int. Mas aí, se você fizer mudança, ele vai fazer a mesma coisa. Supondo que eu tenha esse valor aqui de 256. O small int ele já não suporta mais isso daí. Mas qual é o próximo, então, que poderia suportar? O int. Em vez de 8 bytes, você estaria ocupando 4 ainda. ele já faz a prova. É automático. Exatamente. Legal. É um recurso bacana porque você começa a utilizar, né, essa parte, essa inteligência aí da compressão. Exatamente. Qual que é a desvantagem disso daí? Consumo de processamento. Tá? Não tem jeito. Toda vez que a gente fala em compressão de dados, pessoal, o processador vai ser utilizado. Isso daí não tem como evitar. Né? Você vai economizar em disco, mas a parte de processamento, ele obviamente vai precisar utilizar. Ele consome o quê? Ele vai conseguir comprimir os dados em disco. Tá? Exatamente. Agora, quando ele tem que trabalhar em memória, ele não pode ficar trabalhando comprimido também. Ele vai descomprimir na memória, trabalhar descomprimido para na hora de guardar o disco novamente, ele ir lá em comprimir. Então, tem oneração no processador, isso é certeza. Tá? Quando uma coluna é definida como char ou nchar, os caracteres não preenchidos, né, que seriam armazenados originalmente como caracteres padding, não são armazenados, evitando o consumo desnecessário em disco. O caractere padding, pessoal, é o caractere sem nada, tá? Então, se não tem nada dentro lá do meu campo, ele vai lá e faz o quê? Tira o espaço dele utilizado. No caso dos nchars ou chars, que são lá os de tamanho fixo que a gente comentou. Correto? Então, em vez de ocupar 10 bytes à toa, ele vai lá e consegue tirar esse cara aí. Tá? Exatamente, ele consome 0 de espaço para nesses casos. Exatamente. Olha, se ele ficasse vazio, eu acho que ele teria bytes ainda. Eu estou achando que é nulo aí nesse caso, porque ele não vai apontar nenhum. Aqui nesse caso, ele está falando aqui, ó, não são armazenados, evitando o consumo desnecessário. Então, eu não tenho nenhum byte em cima disso daqui. Tá? Criando aqui, então, ó, uma tabela sem compressão. Mais um exemplo, então, que a gente tem. Então, create table, tabela, compressão, linha normal. Aqui é a nossa tabela normal, correto? Ó, temos aqui um campo int, um nvarchar e um big int. Correto? Esse nvarchar aqui de 50 posições, o int de 4 bytes e o big int de 8 bytes. Então, cada linha, teoricamente, tem 62 bytes aqui. Logicamente, tem aí os nossos caracteres de controle, correto? Então, tem mais alguma coisinha, mas de dados seria isso daí. Vamos pegar e vamos criar esse exemplo aqui, então. Arquivo, open, file. Vamos colocar... Não entendi? Desculpa.
Esse daqui ainda é da aula anterior. Isso. Aqui, ó. A04A. Esse cara aqui. Deixa eu até copiar aqui para o meu disco. Então, compressão de dados, encoding, retract, ok. Vamos então partir para esse cara, né? Create. Tabela compressão linha normal. Ó, essa tabela aqui, ó. Create table, tabela compressão linha normal. Eu vou colocar aqui para ele apontar lá pro Adventure Works, tá? Que é o banco lá que a gente estava mexendo, não é? Ou corpo pedidos. Ó, vou pegar esse corpo pedidos mesmo aqui, ó, só para a gente saber. Beleza, tabela normal, criou aqui, correto? Agora a gente vai começar a fazer o quê? Encher ela de dados, né? Ó. Inserção de vários dados aqui, 10.000 vezes esse insert. Inserindo, a gente vai ver o quê? O espaço dela utilizado. Task Manager. Eu tenho que trocar logo de máquina. Isso daqui demora para imprimir 10.000 linhas. Pois é. Vamos lá, ó. O que ele está consumindo aqui? Ó. A gente tem 10.000 linhas aqui, correto? De dados, a gente tem 1032K, correto? 1 mega aqui, basicamente. Agora a gente vai fazer a criação dessa estrutura aqui, só que existe esse parâmetro agora aqui, ó. O if data compression igual a row. Tá? Então, na criação da tabela, a gente já pode pegar e falar que eu tenho compressão de dados por linha aqui, ó. É esse cara que está fazendo esse papel. Correto? Então, criando a nossa tabela, tem a mesma estrutura, não mudei nada. E agora a gente vai fazer o quê? Inserção de dados nessa nova tabela. Né? E a gente vai comparar as quantidades aí. Deixa eu pegar e já dar um Ctrl C nesse exec aqui anterior para a gente comparar. Ó. O que o resultado mostra diferente, né? Não entendi, Douglas. Dá uma olhadinha aqui pra você ver como vai mostrar. Você tirou a grid, cara. Você, se não me engano, você apertou Ctrl T ou Ctrl V. Não, apertou. O resultado está em grid. E alguma coisa.
Beleza? Então, fazendo aqui a comparação, ó, da linha normal e agora aqui a tabela com compressão de linha. O que a gente tem aqui, ó, né? Os dados são os mesmos entre as tabelas aí que a gente colocou. Só que um era aquele resultado lá, né? Que tem mais ou menos 1 mega e o outro caiu aqui então já para quanto? 600K. Correto? Então dá uma diferença considerável. Vai depender, obviamente, bastante do tipo do dado que vocês estão mexendo. Correto? Mas existe essa possibilidade, então, de a gente estar fazendo essa compressão por tipo de linhas, né? Por rows. Tá? Bom, e a compressão por página, né? Quando a compressão por página é ativa em uma tabela ou em índice, 3 etapas são realizadas. Compressão por linha, compressão por prefixo e compressão por dicionário. Tá? O que acontece aqui, pessoal? A gente não viu esse conceito de página ainda, mas a gente vai ver. Dentro do SQL Server, para a parte de índice, existe o tal da B-tree, da árvore balanceada, tá? Vocês provavelmente já devem ter visto isso daí em estrutura de dados. A B-tree, ela sempre tenta o quê? Manter, né, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito balanceado na parte aí da quantidade de páginas. O que ele fala aqui, ó, páginas de níveis no-leaf de índice sofrem somente a primeira etapa, compressão por linha. O no-leaf seria o quê, pessoal? As não folhas. Quando a gente fala sobre a parte de árvore balanceada, a folha praticamente da árvore é o último nível que a gente tem da árvore, tá? Seria quase o W em si, mas não é ainda, correto? Então, o que ele fala aqui? Que índices superiores, né, não são o quê? Não sofrem a primeira etapa, que seria a compressão de linha que a gente viu aqui, tá? Na compressão por prefixo, o SQL Server analisa cada uma das colunas, identifica a sequência que apresenta a maior redundância de cada uma das colunas, certo? Dentro da página analisada. Ou seja, dentro de uma página, ele vai ter várias linhas e colunas lá dentro, correto? O que o SQL vai fazer? Vai começar a analisar o conjunto disso daí. Existe repetição? Então ele vai rodar um algoritmo lá dentro para substituir essa repetição por algum caractere. Correto? Então ele começa a fazer um mapa disso daí. Essa sequência armazenada em uma estrutura especial chamada Compression Information, localizada imediatamente após o cabeçalho da página. Então aqui, ó, a gente vai ver aqui. Cada uma das sequências que aparece na coluna é substituída por uma referência ao prefixo armazenado na estrutura especial. O interessante da implementação é que não é necessário que toda a sequência seja identificada. Se houver uma coincidência parcial ou se somente parte da sequência de caracteres do prefixo for identificados, uma referência também é utilizada. Não precisa ser exatamente a palavra. Então, dentro lá, por exemplo, de uma página, existe a palavra lá Anchieta, correto? Faculdades. Então, se tiver Anchi, por exemplo, ele consegue pegar e identificar. Ele considera, né, as partial match aqui também. Ou seja, palavras parcialmente iguais, ele vai lá e substitui isso daí por algum tipo de caractere. No caso ilustrado, né, a sequência Silva foi identificada como um prefixo a ser armazenado na estrutura CI, para a primeira coluna da tabela.
Então, o que a gente tem aqui, ó, isso daqui como se fosse o quê? Uma página do SQL, correto? Dentro de uma página eu tenho várias colunas e várias linhas. A CI, a Compression Information, ele está fazendo o quê? Na verdade, tentando fazer esse mapeamento das palavras repetidas. Então, Silva aqui, ó, o que ele está pegando, né? Ó, Silva, né? Apesar de ser Silvana, ele está pegando um partial match ali, ó. Tá? Silvi aqui, ó, também ele está conseguindo pegar. Carla, né? Ó, Carlina, Cara aqui, ó, partial match, certo? O Jorge por si aqui, ele não conseguiu fazer reconhecimento ainda, ó. Mas teriam 3 iguais aqui. Se tivesse aqui dentro do cabeçalho, provavelmente ele ia fazer isso daí. Ele ia começar a mapear essa palavra aí. Correto? Os dados armazenados nessa coluna serão substituídos por exemplo, Silvana. É o Silva mais na aqui, né? Seria 5 na. 5 primeiros caracteres do prefixo mais na. Então, ele está substituindo esse Silva pelo número 5. Tá? Silva quer dizer o quê? 5 primeiros caracteres prefixos. Silvina seria o quê? Ó, Silvi mais ina. Seria os 4 primeiros caracteres mais o prefixo ina. Correto? Então, é mais ou menos que ele faz isso daí. O algoritmo ele tenta conciliar um número máximo, certo, de repetição de caracteres para ele poder fazer essa compressão. Tá? Após a compressão seria armazenada da seguinte forma. Lembram-se que o Silva substituiu pelo número 5 e o Silvi substituiu pelo número 4? Aqui, ó, 5, 4, 4, 5, 5, tá? Ele começa a consumir o que? Nessa parte aqui, menos bytes, então. Correto? Essa parte, então, é que a gente tem fazendo a parte de compressão, então, por página, né? Dessa forma, ao invés de armazenar 24 caracteres na primeira coluna, 7 Silvana, 5 de Silva, tal, o SQL armazena somente 13 caracteres. Tá? Para a segunda coluna, a redução seria de 23 para 13, para a terceira de 24 para 15, no total de 71 para 41 caracteres. Então, é dessa parte que ele começa a fazer essa compressão. Ele começa a analisar linhas e colunas. Após a compressão por prefixo, a compressão por dicionário procura por sequências repetidas de qualquer lugar da página, ao contrário da compressão de linha, que analisa uma por vez e armazena-as na estrutura CI, Compression Information, que é aquela parte lá que está bem em cima aqui da nossa página. Né? Com isso, além de eliminar redundância entre colunas distintas, a compressão por dicionário ainda tira proveito já da realizada compressão por prefixo. Note que o exemplo do 4 ina lá, que seria aquela Silvi, né, já foi comprimida por prefixo e é reutilizado na compressão por dicionário, certo? Então, além de ele fazer uma compressão por prefixo, que é essa parte do que? De analisar os caracteres, ele começa a fazer o quê? Substituir isso daí, né? Ó. Nesse caso aqui, qual seria aqui o Compression Information, né? Ele está mapeando que esse 5 aqui agora, ó, vai ser teoricamente substituído por 0, 1, 2, 3, correto? Então, o que tiver nisso daqui, ele vai começar a substituir os outros mapas também. Será que é isso mesmo? Estou em dúvida aqui. Ao final do processo, a tabela teria os seguintes valores armazenados, reduzindo de 20 caracteres, somente 20 caracteres dos 71 originais. Nesse caso, é isso mesmo. Ó, então aqui, ó, né, o que ele conseguiu substituir, né, por esse mapa aqui de cima, que seria o Compression Information, ele começa, obviamente, a substituir agora aqui na página. Tá? Vai reduzir mais ainda esse mapa de caracteres. Tá? Então aqui, ó, no anterior eu tinha o quê? Né? 0, 1 e 2, correto? Ele tá falando que, ó, que 4 ina é 1. Então esse 1 viria para cá, ó, no 4 ina aqui. Ele está falando que 5 é 0. Então 5 aqui, o 0 viria para cá e para cá. Ó, um mapa aqui substituído, ó. 0, 0 e 0. Ó, o 4 ina seria 1, ó.
transferiria para cá. Correto? Então ele tem ainda mais compressão ainda. Tá? Fazendo uma recompressão, né? Analisando então agora, né, tendo o exemplo aí da compressão por página. Que a gente tem aqui, ó. Criação da nossa tabela. Tá? Mais uma vez. Aqui, o que a gente tem? Os mesmos dados da tabela anterior. Só que em vez de fazer a compressão de dados por linha, né, que seria a row, a gente está aplicando aqui igual a page. Correto? São aquelas 10.000 linhas lá que a gente vai ter. Então, vamos dar o create nela aqui. E agora fazer a mesma inserção de dados para essa tabela. Tá? Vamos pegar já aquele exemplo da compressão, né, por linha e sem nada, normal. E vamos comparar as três aqui, ó. Então, o primeiro resultado vai ser sem compressão nenhuma, o segundo resultado vai ser compressão por linha e o terceiro resultado vai ser compressão por página. Correto? Ó, o Spaced Use aqui só está analisando as tabelas diferentes aí, que elas são com compressões diferentes. Tá? Olha o que a gente tem aqui, então. O normal seria o quê? Quase 1 mega, né? 1 mega e pouquinho aí. O segundo cairia já para 600K. A terceira seria o quê? 112K. Tá? 10% aí da compressão, né, original, da forma original, né, sem compressão. O problema, vocês viram que aqui ele faz uma compressão, a primeira, né, depois ele faz a segunda. O que acontece então com a compressão de página? Ela vai ocupar mais o quê? Então, ela vai onerar mais o quê? Processador, né? Se eu tenho aqui uma compressão, ó, que já tem uma boa diferença tendo os mesmos dados, né? Então, o meu processador vai ser mais onerado ainda, vai ser o quê? Mais utilizado. Tá? A parte de processamento cai um pouco mais, mas em compensação a compressão ela é bem maior aqui do que a de linha, né? Correto? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se você está querendo na parte de processamento economizar, a compressão não é uma boa, tá? Se você tem bastante processador, tá tranquilo, tá folgado lá e tem pouco disco, aí a compressão já começa a valer a pena. Correto? Dá para vocês aplicarem ainda algumas tabelas com compressão por página e algumas por linha. Correto? Compressão por página. Se as minhas tabelas não são tão utilizadas, por exemplo, pode ser que seja uma compressão que compense. Por quê? Se você não vai precisar ficar tratando ela, né, toda hora, fazendo inserção, atualização, exclusão dela, ela não vai precisar ir para a memória toda hora. Se ela é uma tabela lá mais tranquila. Agora, se ela é uma tabela bem ativa, né, o processador toda hora vai precisar fazer esse processo reverso da compressão para voltar ao seu dado original para ele poder trabalhar em memória. Correto? Então, onera mais realmente o processador. Tem que tomar um pouco de cuidado aí. Ok? Então, ó, é aquela parte lá que a gente tem, né? Antes de alterar a configuração de uma tabela, você pode estimar a eficiência de uma compressão. A Store Procedure SP Estimate Data Compression Saving permite que você avalie os benefícios de ativar a compressão de dados. Então, avalia, olha, o quanto uma tabela minha está consumindo e o quanto ela vai poder consumir. Isso daqui é uma previsão, né? Ó. O que seria então aqui? Seria essa Store Procedure aqui, ó, que a gente teria que estar utilizando. Então, ó, Exec Estimate Data Compression Saving Produção. Nesse caso aqui, eu acho que eu não vou ter essa tabela. Dentro da minha tabela Corp, vamos ver. Né, ó, não tenho ela. Ou eu não criei, ou eu criei em algum outro banco.
Deixa eu ver no teste. Também não. TK42. Também não, mas tudo bem. Aqui, ó, vai ser o esquema. Eu vou pegar essa tabela aqui, né, mesmo. O esquema dela vai ser o DBO, né? Corp Test Tables DBO mesmo. E qual é o nome da minha tabela? Vou pegar uma dessas daqui, ó, da compressão normal. Tabela compressão linha normal. Correto? Então ele está lá estimando, ó. Aqui ele vai mostrar alguns parâmetros, né? Qual é o esquema, qual é o índice, número de partições. Opa. Vou escutar ela de novo. Aqui, ó. Tamanho corrente da compressão, certo? O meu, no caso aqui, não tem nada de compressão. Eu peguei aquela tabela sem nada, né? Ó. Tamanho de configuração requisitada da compressão, 512 KB. Aqui, no caso aqui ele está mostrando em K, né? Exemplo de tamanho corrente da compressão, 1048. Eu acho que tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó. Exemplo, né, do tamanho com compressão, correto? No caso aqui, é estimativa por linha, ó, por row, correto? Então, tá dando mais ou menos aí o valor estimado de compressão que a gente tem para essa tabela. Aí é verificar, vai cair bastante? Vai, o tamanho utilizado, tudo bem, mas se for para não querer fazer com que seja utilizado o processador, não tem o que fazer, tá? Não utilizar compressão. Tudo bem aí? Nesse caso aqui, ó, já tinha até o exemplo aqui depois. Ó, esse caso aqui é o que? A compressão por página, que a gente acabou de ver. Qual seria o que? A estimativa de uma compressão por página. Tá, ó. Simple Size with Requested Compression Setting, 128K, tá? Para compressão com página. Tudo bem aí? Então, é desse jeito que a gente começa a aplicar compressão dentro do banco de dados. Ok? Sim? Simples, né? O que é mais importante, pessoal, obviamente... Aqui ele está dando bastante compressão porque o dado ele é muito formal, né? A gente fez lá um Go de 10 mil, ele está fazendo a inserção de dados iguais praticamente. Num banco de dados normal, a compressão obviamente não vai ser tudo isso não, tá? Por quê? Porque o dado de vocês lá dentro vai ser mais, não vai ser tão igual assim, né? Vão ser dados mais dispersos lá em termos de compressão, correto? Então, vai ter menos queda. Aqui é só simplesmente um exemplo para vocês verem como funciona. Tá? Agora, se a gente pegar uma tabela realmente real de cliente, fornecedores e tal, não vai cair tanto assim, não. Tudo bem aí? Perguntas? Não? Legal. Então, vamos para a próxima aula.